Fala galera do Orbit, seja bem-vindo a mais um podcast da Orbit. Aqui a gente discute aspectos práticos para que você possa colocar em prática no seu dia a dia. A gente traz pessoas aqui que possam te inspirar, te trazer essas mensagens, te trazer insights que possam economizar o seu tempo para que você possa entregar resultados melhores para os seus pacientes. Hoje a gente vai discutir aqui coisa que é essencial para todos os oftalmologistas, mas principalmente para quem opera catarata, que é sobre aberrações refracionais, erros refracionais, surpresas refracionais que podem acontecer depois que você faz uma cirurgia de catarata. A gente vai falar sobre como você minimizar, mas também como tratar isso daqui. A gente tem a nossa chefe da catarata aqui com a gente, aqui é a Raquel Gomes, que ela é oftalmologista que trabalha no Rio de Janeiro. A gente tem o Rafael Kobayashi, que é oftalmologista especialista em catarata e é ex-chefe do setor de ótica cirúrgica da Escola Paulista de Medicina e colaborador lá também. Cláudio Trindade, do IOCT de Belo Horizonte, que eles têm ampla experiência para poder falar com muita propriedade disso tudo aqui. Para começar, acho que a gente tem que começar do início, né? A gente começar a falar sobre o que é uma surpresa refracional, o que é esperado dentro de uma cirurgia de catarata e como é que a gente conceitua isso daí, só para a gente contextualizar do que a gente vai conversar aqui hoje. Quem quer começar? Raquel? Pode ser. Primeiro eu quero agradecer a presença dos nossos convidados aqui, uma honra ter vocês com a gente, tenho certeza que a gente vai aprender muito aqui juntos. E esse é um tema muito importante da gente discutir, porque hoje a expectativa do paciente em relação à cirurgia de catarata é muito alta, né? A cirurgia de catarata hoje é uma cirurgia refrativa, é talvez a principal cirurgia refrativa, né? A que mais é feita no mundo inteiro. E hoje os pacientes esperam uma independência de óculos, não só para longe, né? Para todas as atividades do seu dia a dia. Então hoje o nível de precisão que a gente precisa alcançar é alto, né? E para isso a cirurgia evoluiu, os métodos diagnósticos evoluíram, os cálculos de lentes evoluíram, mas ainda é importante a gente falar que a gente não chegou no 100%, né? As fórmulas biométricas, os cálculos, eles evoluíram absurdamente. Hoje a gente tem a inteligência artificial aí ajudando muito na nossa precisão. Desde que eu comecei a usar isso, os meus resultados melhoraram muito, mas a gente ainda não atinge o 100%. E todo mundo que entra, né, nesse mundo da cirurgia de catarata, da cirurgia refrativa da catarata, tem que entender isso, né, que é esperado que uma porcentagem dos seus pacientes fujam daquele resultado que a gente considera ideal, que é entre mais e menos meio. Se a gente pega os estudos, hoje o que a gente considera bom resultado é você ficar com equivalente esférico entre mais e menos meio. Então isso é muito importante a gente entender que a gente vai ter. Nós todos que operamos catarata temos pacientes que fogem desse número, né, que é entre mais e menos meio. A porcentagem disso varia um pouco, varia se o paciente tem uma cirurgia refrativa prévia, se ele tem uma córnea irregular, se ele tem um trauma, né, se eu tenho mais dificuldade de fazer algum exame diagnóstico nele, às vezes a pálpebra, às vezes a blefarite, né, tem muitas coisas que podem influenciar nisso. A técnica cirúrgica também influencia nisso, né, o tamanho da sua cápsula rex, a sua incisão. Então a gente vai ter que trabalhar em todas essas etapas e entender que a metropia residual, ela tem um momento para você dar esse diagnóstico, né? Não é no PO1, né? E a gente começa a desconfiar disso com 7, 15 dias, mas às vezes a gente tem que esperar, né? 30, 40, num pós-RK, às vezes a gente precisa esperar até um pouco mais, 2, 3 meses, para dizer que ele está com uma metropia residual. Então você tem que criar isso essa sequência, né, pré-operatório, intraoperatório e pós-operatório, para que você não faça o diagnóstico de metropia residual antes do normal, né? Então o que a gente considera bom é ficar entre mais ou menos meio de equivalente esférico, porque às vezes a gente olha mais meio menos 1, ficou grau, mas o equivalente esférico nesse caso é 0. Então os estudos mostram que hoje, um paciente normal não operado, a gente está chegando em torno de 90%, 92% de precisão, né? Vamos paciente pós-refrativa, isso já cai. Vamos paciente com os olhos extremos, olho muito curto, olho muito longo, auto-míopes, auto-hipermétropes, a gente tem uma margem de erro maior. Mas eu não sei se vocês querem adicionar alguma coisa aí nesse... Não, eu acho que são dois cenários muito distintos,
o cenário do olho com catarata normal e os outliers. Que aí, de certa forma, a surpresa deixa até de ser uma surpresa. Eu gosto de falar que não é nem exatamente um cálculo, é mais uma aproximação, porque a gente já considera que vão ter erros ali. A outra coisa que eu me lembrei quando você mencionou aí foi uma fala que eu vi do Bob Osher uma vez, uma entrevista dele, perguntaram se qual foi a grande diferença nesses últimos 30 anos na cirurgia de catarata. E ele falou, além dos aparelhos que evoluíram muito, foi a nossa capacidade de chegar próximo da himetropia, de virar uma cirurgia refrativa mesmo. Então não tenha dúvida que atualmente é uma cirurgia refrativa, mas a gente vai lidar, concordo plenamente que todo mundo que faz cirurgia de catarata vai ter surpresa, tem que saber antecipar e tem que saber tratar. E cada vez mais está se indicando essa cirurgia mais precocemente com o objetivo refracional, onde é aí que talvez more mais o perigo. E um outro ponto que eu acho importante falar também, que eu assim, sou fascinado com cirurgia de catarata. Acho que é a cirurgia mais bela da medicina, não tem nenhuma outra que chega nem perto. Talvez a única cirurgia que você vai entregar um resultado muito melhor do que antes da afecção. Então, o paciente, antes de ter a catarata, enxergava ali de uma forma. Depois teve a catarata, piorou, você vai entregar muito melhor do que antes dele ter a catarata. E é difícil a gente pensar uma outra cirurgia na medicina que tem essa capacidade. Mas, então, eu tô querendo só apontar que eu sou assim, apaixonado por cirurgia de catarata. Agora, eu não sou apaixonado com a prática da faco-refrativa diária. Acho que é assim, como profissão, você essencialmente fazer esse tipo de cirurgia, eu não sou apaixonado. Não sou apaixonado. Já escutei uma frase também que eu acho muito interessante, a cirurgia de catarata é linda desde que tenha catarata. Por outro lado, eu acabei de conversar lá no CIMASP lá, sobre casos assim extremos, onde eu indico uma cirurgia faco-refrativa no paciente de 39 anos. Muita gente questionou, muito ousado. Então, mesmo eu sendo absolutamente conservador do ponto de vista da faco-refrativa, em situações excepcionais, onde tem alguma situação, pode ser uma cirurgia fantástica. Mas o ponto que eu queria falar, desviei um pouquinho do assunto, eu, como você, Raquel, meu pai é oftalmologista e é um privilégio poder ver os pacientes que ele operou há 30 anos. E para mim, eu sempre, quando eu tenho a oportunidade de examinar um paciente que foi operado por ele há mais tempo, eu aproveito demais, porque eu quero ver os detalhes, porque eu sinto que é mais ou menos igual no WhatsApp, quando você aperta ali 2 vezes. É mais ou menos o que eu estou fazendo na minha carreira. Assim, o que eu estou fazendo hoje, eu dou 2 vezes para ver lá na frente como que vai estar. E eu acho que existe uma certa inocência a gente acreditar que a refração na pseudofacia ela é estacionária ao longo de décadas. Não é. E a cirurgia sendo faco-refrativo, enfim, para tratar a presbiopia, essencialmente, agora cada vez mais no presbita, caminhando mais para a himetropia ainda, a gente tem que lembrar disso. Não é uma refração estática, isso aí vai variar, e como você bem falou, chamar uma surpresa refracional com um dia, não convém falar não. Enfim, falei demais de uma vez. Não, Cláudio, eu acho que quando a gente levanta um tema, né, dependendo da forma como pergunta, abre um leque na nossa cabeça de várias coisas que a gente tem como abordar, né? E essa questão da faco-refrativa é importantíssima a gente tocar nesse assunto, porque de 10 anos para cá é uma coisa que realmente cresceu absurdamente, né? Cresceu de uma forma, assim, exponencial, né? Colegas que há poucos anos não faziam, hoje estão fazendo. E a gente não vê nenhum aumento parecido nas outras técnicas refrativas. Não, na verdade, algumas até a gente sente que perdeu, tá exatamente, às vezes, perdendo né? momento, enquanto a faca refrativa cada vez tá mais crescendo, aumentando. né? E a gente vê, às vezes, pacientes que vêm pedir segunda opinião, que foi indicada uma faco refrativa e eu já não considero que foi uma boa indicação. Mas você tocou numa situação que tem paciente que
apesar de não ter catarata, é um paciente que vai se beneficiar dessa cirurgia. É um paciente que você já consegue, às vezes, ver além o benefício que a pessoa vai ter com a cirurgia, né? Então, não é banalizar e não é generalizar, né? É realmente personalizar essa indicação e você ter o repertório Isso. para que você indique o que é o mais adequado para o seu paciente. Você é um cirurgião de catarata, mas se você acha que aquilo não é adequado para ele, você acha que é uma cirurgia laser, troca uma ideia com outro colega, né? Então eu acho que a gente tem que abrir essa possibilidade para que o paciente receba o que é melhor para ele, dependendo da idade, da metropia e tudo mais. Então, é uma seara importante a gente tocar, né? Porque pós-RK, paciente acima de 55 anos. É um paciente que, se tem uma alta metropia, uma cirurgia refrativa laser não vai ter o mesmo benefício, né? Um paciente alto hipermétrope, câmara rasa, risco de fechamento angular. Uma cirurgia refrativa laser não vai trazer o benefício todo que ele tem. Então, tudo isso a gente tem que pesar. E hoje o paciente que é operado, ele quer independência longe, intermediário e perto. Então, você tem que estar preparado para falar, ó, peraí, para você talvez não seja a melhor indicação, né? É muito legal vocês dois estarem tocando nesse ponto, porque a cirurgia de catarata com objetivo refrativo saltou os olhos ultimamente por vários motivos. Primeiro, porque as lentes melhoraram, as técnicas da FACO melhoraram também, e porque tem os ganhos financeiros que acontecem em volta daquele procedimento em si. Mas tem alguns pontos que são realmente importantes, a gente não banalizar, não generalizar, não sair fazendo de qualquer jeito, e saber o que está fazendo também. A técnica, aprimorar a técnica é super importante para você conseguir entregar um resultado quando tiver indicação real sobre isso, né? Com certeza, com certeza. Hoje, a gente recebe cada vez mais pacientes entre 45, 50 ali, que a presbiopia já tomou uma proporção que incomoda, né? E muitos falam, eu quero fazer aquela cirurgia que põe a lente, né? E por isso que eu acho importante a gente ter esse leque de opções, né? Talvez para ele, 50 anos, um paciente míope, talvez eu vou fazer uma cirurgia laser. Paciente alto míope, talvez eu vá fazer uma ICL. Paciente hipermétrope. Então, assim, você tem que... É uma coisa que é a experiência, o tempo, e a gente tem como conversar muito sobre isso para que a gente amplie esse leque, não vire tudo faco-refrativo. Sobre essa questão que a gente está falando de ametropia residual, você estava comentando de separar perfis de pacientes diferentes, né? Como é que você vê essa separação e como é que você explica para o paciente, Kobayashi? A questão do risco de uma possível ametropia residual em perfis diferentes de paciente. Então vamos lá, vamos dividir primeiro didaticamente duas cirurgias distintas. A gente está falando de um paciente que vai colocar uma lente, por exemplo, uma lente esférica ou asférica, ou o paciente vai colocar uma lente multifocal. A metropia residual esperada para um paciente que vai colocar uma lente multifocal, a gente não pode deixar sobrar muito grau comparado com o outro, né? Ele vai tolerar muito menos. Por quê? O paciente que usa uma lente difrativa, tórica, por exemplo, a lente foi feita para funcionar na emetropia. Então, se o paciente, às vezes, como a Raquel falou aquele exemplo, ele tem mais meio com menos 1, ele está com equivalente esférico plano, mas esse 1 de astigmatismo pode fazer a lente dele performar mal. Então, essa conversa também tem que ser direcionada conforme o tipo de lente que o paciente coloca. Então, se ele vai colocar uma lente de tecnologia avançada, a pessoa fala lente premium, né? Tem várias nomenclaturas. Você tem que explicar para ele que existe a possibilidade dele ter, às vezes, um erro refracional não tão grande e, às vezes, precisar corrigir esse erro refracional, seja rodar a lente, seja fazer uma cirurgia refrativa com excimer laser. A gente vai falar depois sobre os tratamentos. Compensação, o paciente que é virgem, e aí o Cláudio falou bem dos outliers, né, que a gente tem que pensar nos outliers, a gente já prepara ele também por uma possível erro refracional, mas hoje, com as fórmulas modernas, inteligência artificial, é muito raro você ter um paciente com virgem de tratamento com um erro refracional importante a ponto de você precisar fazer uma nova cirurgia, por exemplo.
contanto que você reconheça os outliers que ele disse. Então, para mim, quando eu pego um paciente no consultório, a gente pensa em outlier, por exemplo, cirurgia refrativa prévia, RK prévio, mas às vezes existe paciente que tem o olho virgem, ele nunca fez nenhuma cirurgia e mesmo assim ele é um outlier. Ele pode ser um AL grande, um AL pequeno, ou às vezes um AL normal com uma câmara anterior anormalmente pequena. Então a gente, com o dia a dia, a gente vai pegando meio que a manha de saber, ó, o paciente ele é míope, ele vai ter um AL de 25. E o paciente é hipermétrico, ele vai ter um AL menor, mas pô, essa câmera anterior dele aqui tem 5. Alguma coisa tá errada. E aí você pega as diferentes fórmulas e começa a comparar. A Huygens dá um jeito, a Holladay dá outro, a SRKT dá outro, a Barrett dá outro. Por quê? Porque é um olho que não tá compatível com o AL, com o ACD ou com o K, entendeu? Então existem outliers dentro de um olho normal, às vezes não operado, às vezes com AL normal também. Então acho que esse reconhecimento é importante. Ver também a diferença entre os olhos. Como que você faz essa conversa pré-operatória, ainda na fase de que não aconteceu nada, mantendo o paciente realista, mas também mantendo a sua autoridade de falar, assim, porque se a gente falar com o paciente assim, ó, não vai dar bom, ele não vai operar. Se a gente falar muito problema, Sim. é possível que ele desanime ou ele vai procurar outra pessoa. Sim. Como é que você mantém ele no nível da realidade e ao mesmo tempo transparecendo confiança no seu trabalho? Eu acho que transparência é importante. Você pegar grandes cirurgiões no mundo, hoje a gente pega as fórmulas biométricas, ninguém acerta 100%. Até 5 anos atrás era 80% em olhos virgens, agora a gente está chegando a 90%, né? Então, se for transparente e falar, olha, existe a chance pequena, mas existe a chance de ter um grau residual. Dependendo da sua exigência, pode ser que você precise de um óculos. E isso eu estou falando do paciente de não lente premium, olho virgem, entendeu? Eu gosto de falar assim, eu não gosto de usar a palavra zerar o grau, e isso vale tanto para cirurgia de catarata quanto para cirurgia refrativa. E eu falo essa palavra, eu falo, olha, Dona Maria, o objetivo da cirurgia não é zerar o grau. O objetivo da cirurgia é te dar independência dos óculos. E significa que, independência dos óculos, você vai ficar 95% do seu dia sem óculos. Mas pode ser, dependendo da sua exigência, que um dia à noite, chovendo, você quer ver uma placa a 50 metros de distância e você precisa usar meio grau. E tudo bem. Você continua independente dos óculos, mas precisou usar aquele óculos para ver uma placa bem longe. Entendeu? Então eu acho que tem aquela frase, né, de abaixar under promise e over delivery, né? Então, se ela não usar, ótimo, ela vai ficar feliz. Nossa, nem para placa eu preciso usar. Mas se ela usar, você fala, foi o que eu te falei. Eu acho que essa transparência pré-operatória, eu acredito que transmite até mais confiança, sabe? Sim. E tem paciente que, pelo menos eu vejo na minha prática, assim, tem paciente que se não deu match ali no pré-operatório, às vezes é até melhor não operar. Sim. Se ele não entendeu o que eu expliquei, se ele não entendeu a linha de raciocínio que você acabou de explicar super bem aqui, e ele não confiou exatamente no tratamento, às vezes é melhor não operar, ou às vezes operar com outra pessoa em outro tempo, ou em outro momento, enfim. Principalmente se é lente multifocal. Exatamente. Às vezes eles vêm com algumas palavras assim, você garante, é 100%. Então a gente tem que aproveitar, né, essa palavra quando o paciente vem, você garante. Quando levanta a bola é ótimo. É ótimo. É fácil de falar que não. Não garanto. Nossos resultados atuais são de 90%, entre mais ou menos não é zero, é bem perto do zero. Então isso vai trazendo. O paciente fala assim, essa cirurgia tem muito risco. Eu falo, você sabe qual é o maior risco? É ficar grau. O maior risco nessa cirurgia é que sobre grau. Não é infecção, não é descolamento de retina, não é a lente não ser implantada. O risco maior é que fique grau. E isso a gente pode corrigir com óculos, a gente pode fazer uma cirurgia
depois para corrigir, se isso incomodar, se isso impactar na sua qualidade visual, às vezes fica 1 grau, mas nem sempre isso impacta. Então, você mostrar segurança, que você entende do que você está fazendo, mas ao mesmo tempo puxando para a realidade, né? Para o que existe, porque é possível. Porque muitas vezes o paciente quer essa palavra. Você garante, é 100%, é garantido. Nunca mais, eu pergunto muito isso, nunca mais vai mudar o grau, então? Nunca mais vou usar óculos. Ah, mas o meu grau vai ficar o mesmo para sempre? Eu falo, não vai ficar o mesmo para sempre. A nossa córnea altera com o envelhecimento. Pode ser que no futuro, se esse grau te incomodar ou impactar na sua visão, a gente tenha que corrigir de alguma forma, né? Então, a forma de falar, e assim, olhar no olho, eu olho no olho e falo, olha, a gente acompanha, a gente vai seguir muitas vezes. Olha, eu sigo pacientes há 5, 10, 30 anos, a gente observa isso nesses pacientes, entende? Então você traz para ele e isso vai fazendo com que a expectativa dele vai sendo alinhada, vai sendo trazida para o plano do que é possível, né? Então, beleza, vocês comentaram aqui sobre essas questões, mas quando que é a hora que você fala assim, realmente ficou? Qual é o deadline para você? Eu posso voltar só um pouquinho? Só uma, né? Porque esse chair time de surpresa refracional, no paciente com uma catarata, eu acho ele pode ser bem mais sucinto. A minha sensação é essa. O paciente está com catarata, um olho normal, que se por um acaso você fugir ao invés de 0,5 para 1, ainda é tranquilo. Agora, num paciente que não tem catarata, que é uma cirurgia essencial, é outra história. Porque aí o resultado é aquilo ali, é a refração final. E aí esse você vai ter... Então, assim, eu gosto... Eu no paciente que a gente está pensando em cirurgia faco-refrativa, eu gasto muito tempo nesse ponto. E eu bato exatamente a mesma tecla, que qualquer o paciente está apavorado, vai ter infecção, rejeição da lente, vai ter... Não, o risco aqui são 2. Eu também é uma coisa que eu aprendi com o Bob Walsh, assim... E eu gosto de usar um certo humor na consulta para quebrar um pouco o clima, porque eu acho que ajuda. E ele que falou isso, eu roubei essa piada. Ele falou assim: o risco principal é de eu morrer durante a cirurgia, e tá no meio da cirurgia, não vai ter como operar. Mas se isso não acontecer, o risco que pode acontecer é sobrar um pouco de grau e a gente ter que lidar com isso. Então, agora, pro ponto aí... O meu pai já fala assim, sabe qual é o maior risco que você corre? Enxergar. Tá vendo? Mais otimista. Meu pai ainda é mais... O maior risco que você corre é enxergar. Mas aí, enfim, teve uma surpresa considerável. E, assim, obviamente, as surpresas... Aí também eu acho que é importante a gente separar das lentes monofocais das lentes multifocais, porque são surpresas distintas, assim, né? A surpresa negativa numa lente monofocal, às vezes é até bem-vinda, às vezes até favorece o resultado, né? Não, tá ótimo de perto. Enquanto que a surpresa negativa na lente multifocal, ela é pior do que a surpresa positiva. Então, você ficar com menos 0,75 é pior do que você ficar com mais 0,5, mais 0,75. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho legal pontuar. Segundo é aquela coisa de tentar não entrar em pânico, né, com o paciente. O paciente vai te cobrar alguma coisa, a primeira coisa é você tentar ali na sua habilidade social, o jeito que se conversa, o jeito que você transmite segurança, de não apavorar, porque você vai precisar ganhar um certo tempo. Quanto mais tempo você ganhar, mais precisos os exames vão ser, mais informação você vai ter para qual lado que você vai. Então, é aquela coisa de transmitir uma calma, de respirar e ir na calma para ganhar tempo, porque o tempo ali está do seu lado. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho. Alguma coisa aí que realmente... Eu falo exatamente a mesma palavra, não apavorar. Não apavorar. É o que eu mais falo, que se você olhar os outros podcasts, tem essa palavra lá. Porque eu acho que é exatamente isso que acontece em algumas situações, né? E se o paciente percebe o médico apavorado, aí isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Então, uma vez que a gente sabe que todos nós vamos ter isso,
né? A gente já tem que ter um arsenal e uma sequência para lidar com isso, né? Como que você faz, Cuba? Com que tempo de pós você avalia essa refração aí? Vamos dizer que passou um mês, ainda tá com grau residual. Eu acho que um mês, hoje em dia, né, com a técnica atual, provavelmente não vai mudar muito mais daquilo. Mas posso tentar segmentar essa pergunta? Por exemplo, uma coisa é uma surpresa de uma rotação de uma lente histórica. Sim. Que horas que é a época de você considerar isso? Outra coisa é você mostrar um erro grosseiro, de mais 3 quatro. dias. Ah, sim. Com Aí é uma certeza. coisa diferente, né? A gente podia tentar segmentar essas respostas assim. E a lente tórica é uma coisa interessante, porque muita gente, quando começa a colocar a lente tórica, não pensa que esse grau que ficou pode ser da rotação. E só uma pausa aqui para contar um caso meu recente. Uma paciente com alto astigmatismo, uma cirurgia muito tranquila, a paciente não tinha muita catarata, no dia seguinte ela tinha o dobro do astigmatismo que ela tinha no pré. E eu vi isso, eu falei, como assim? O primeiro olho ela já tinha operado, já tinha ficado tudo bem. E o segundo olho, o dobro de astigmatismo no dia seguinte. E no dia seguinte não é um dia que eu vou, né, valorizar muito, mas era 6 graus de astigmatismo, né? Então é diferente você olhar no PO1, 1,5, 2, a incisão tá um pouquinho edemaciada, um pouco de viscoelástico, enfim. Eram 6 de astigmatismo. E aí, na hora, eu falei, não, vamos dilatar. Tem alguma coisa estranha. E eu fui já abrir os exames, já abri o cálculo. E por incrível que pareça, a calculadora me falou para colocar a lente no eixo ao contrário. Nossa. Foi um bug da 90 Barrett. graus de... Exatamente. E como que você sabe que fez? Como é que você identificou esse erro? Porque eu refiz o cálculo. Primeiro que eu olhei o eixo mais curvo, estava exatamente o oposto. E eu refiz na mesma calculadora. Ah, tá. Com os mesmos dados. Primeiro eu observei os dados, se eu tinha colocado direito, né? Porque essa primeira fonte de erro é a gente colocar os dados errados. E foi um bug da fórmula. E geralmente, quando eu termino de fazer o cálculo, eu olho a topografia. Mas talvez esse tenha sido um dia que, né, a gente tinha mais cálculos, enfim. E aí, essa paciente, sim, eu já quis rodar a lente, né? Porque não tem... Não faz Vai, sentido. Você já sabia a causa, né? Mas eu não tenho também, Badaró, muita pressa em rodar uma lente, sabe? Às vezes fala, um mês é muito tempo. Eu não acho muito tempo, tá? Para você rodar uma lente tórica, né? A não ser que você esteja muito ansioso para fazer isso, eu acho que a gente é possível rodar a lente até mais tempo, né? Assim, se você tá desconfiado disso, pede para ver o paciente com uns 10, 15 dias, né? Espera esse edema sair, dilata e vê. Mas assim, às vezes eu vejo um pouco de ansiedade de querer colocar a lente no lugar. E eu acho que às vezes a gente se beneficia de um pouquinho de contração do saco, né? De um processo inflamatório ali. A gente se beneficia um pouquinho de esperar também. Eu fiz essa pergunta segmentando porque, assim, na prática, se tiver um erro muito grosseiro, que é pouco provável acontecer... Que foi o que aconteceu, né, nesse meu caso, né? É mais facilmente identificável, né? Mas um erro não, assim, uma surpresa refracional pequena, às vezes pode ser que o tempo resolva, pode ser que o tempo faça com que o paciente não perceba uma insatisfação real com aquela situação, e no final das contas, apesar de existir uma metropia residual, no final das contas não faz diferença, em termos de receptividade pelo paciente, ele está enxergando bem sob o ponto de vista dele. E aí a gente tem que saber diferenciar isso, né? Porque assim, você pensar no mais 4, uma lente 90 graus rodada errada não, desculpa, que não ficou no planejado ali, é uma coisa. Aí você esperar um mês, beleza. Mas e esses erros mais precoces aí? Então, vamos então dividir de forma diferente. Vamos dividir pensando em tratamento intraocular e tratamento extraocular. Isso, tá? ótimo. Superfície, por exemplo, ou até óculos, né? Então, pensando em tratamento intraocular, o que a gente teria de opção? Lente suplementar. A gente tem a opção girar uma lente tórica, rodar uma lente, ou trocar uma lente. Se entra no caso de lente tórica que você sabe que está rodada, pode ser feito com uma semana, mas também pode ser feito com um mês, né?
Se é uma lente que foi uma lente colocada errada e aí teve um erro grotesco, ou um erro biométrico grotesco, que o paciente está mais 5, também pode ser trocada a lente também, né? Já de forma precoce. Tem um parênteses que eu acho que é importante dizer, que às vezes a gente se assusta muito com a autorrefração no primeiro PO. E às vezes se usou carbacol principalmente, que aquela pupila tá pequenininha. Então cuidado com a autorrefração, porque o autorrefrator no primeiro PO principalmente ele assusta. E às vezes você vê lá mais 8 e o paciente tá 20 feliz da vida, né? E essa situação que você comentou agora, por exemplo, agora eu estava comentando com vocês aqui antes da gente começar a gravação, um paciente que ficou com mais 4 isso identificado precocemente. Menos de 10 dias de cirurgia, eu identifiquei que ela tá mais 4. Como que você calcula para pensar numa troca de lente? Eu gosto muito da fórmula que chama Barrett RX, que é uma fórmula para troca de lente. E tem também o astigmatismo fix também, que consegue, mais para rotação de lente tórica, mas o Barrett RX, ele funciona tanto para rotação de lente quanto para troca de lente. Uhum. Então, basicamente, você vai colocar ali os dados biométricos do pré, e você vai colocar a lente que foi implantada, a refração do paciente, e ele faz um gráfico que fala assim, ó, ou você tem que girar essa lente para ela ficar a tal eixo para corrigir o astigmatismo, ou você tem que trocar essa lente por outra. É uma fórmula que considera, inclusive, a mudança da ceratometria induzida pela cirurgia, que já no astigmatismo fixo ele não tem isso. Agora, um ponto importante é o pós-RK, que no primeiro mês, às vezes até nos primeiros 2 meses, é esperado ter uma hipermetropia, né? Grande às vezes, né? E transitória. E é super transitória, tá? Porque durante a FACO, a oscilação da pressão na câmara anterior faz com que as incisões de RK abram. Então você tem uma pequena abertura dessas incisões e o efeito de aplanação aumenta nesse período pós. E isso é muito dependente do número de incisões, se a cirurgia foi um pouco mais demorada e se a pressão ficou alta no pós. Da incisão, talvez, do formato da incisão, da manipulação na incisão, né? Porque às vezes são tantas incisões que você tem que dar ponto, né? Então, assim, não se surpreendam pós-RK no PO1, ele tá mais 5, mais 4. E desconfie se ele tiver hemétrope. Eu fico com medo. Provavelmente vai ficar muito míope. Eu fico com medo. Eu não gosto também. Você sempre fala essa questão da autorrefração no pós-operatório da lente trifocal ou multifocal, né? A lente trifocal, por exemplo, tem uma lente trifocal que o autorrefrator dela é -1. Por causa da aberração cromática. É -1. Você vai fazer 10 vezes o autorrefrator. O paciente está 20/15. É impossível um paciente -1 ver 20/15. Né? Então, o autorrefrator, ele faz a gente se apavorar às vezes, né? E a gente, às vezes, o colega vem, Raquel, pois uma tórica tá -1,5. Eu falei, que dia que você operou? Que dia que você operou? Foi ontem. Então, agora o que eu quero, já que você levantou a bola para um assunto interessante, porque eu tenho uma experiência grande com o implante estenopeico que a gente está conversando, com a Extra Focus, que a gente implanta muito em pós-RK, né? Uma das indicações é pós-RK. E o implante, ele é preto, né? Para fazer o efeito pinhole, ele é preto, mas ele é transparente à luz infravermelha. E os autorrefratores operam com luz infravermelha. E como ele tem um formato de menisco, com a borda mais espessa do que no centro, é uma lente negativa para o autorrefrator. Então, assim, é precisamente confiável que vai dar uma alta hipermetropia. Então, a alta hipermetropia. E o curioso, então, assim, todos os casos vão lá para mais 5, tá? Ainda tem um fator adicional que é córnea irregular, o autorrefrator já lê meio mal, mas tem uma tendência muito grande do mas muito, alta hipermetropia. E eu fiquei curioso que teve até um artigo que foi publicado falando o cirurgião surpreso com a Extra Focus, que estava dando uma alta hipermetropia e não estava sabendo da origem. E aí, inclusive, eu entrei em contato com... porque é um artefato. Mas isso é cada vez mais frequente com essas lentes novas. Cada uma tem uma peculiaridade no autorrefrator ali. E, então, cada vez mais o autorrefrator está sendo menos confiável nas lentes mais modernas pós-operatório. Eu queria fazer uma pergunta só pegando esse gancho aqui, depois eu queria entrar na parte de soluções, né?
que a gente estava falando de rotação de lente tórica e tal, mas e descentração de lente trifocal, por exemplo? Quando que ela tem que ser considerada tá tudo bem, e quando que você tem que pensar assim, essa aqui eu vou ter que reposicionar uma lente dessas? Então, a avaliação clínica do paciente eu acho que vai ser aí mandatória, porque a gente às vezes vê lentes descentradas em relação à pupila e o paciente muito bem, enxergando muito bem e muito satisfeito, e a gente vê pacientes que às vezes a lente não está tão descentrada, né, e às vezes a qualidade visual ruim. Desculpa te cortar, mas é porque eu esqueci de perguntar direito. O que é uma descentração real? Isso que eu queria perguntar, antes de você responder tudo. O que é uma descentração que você olha e fala assim, essa aqui realmente está descentrada? E o que é uma coisa que... Existe até uma classificação disso, né? A gente teria que ter a imagem para mostrar, mas é quando você vê que os anéis não estão concêntricos com a pupila, né? Então, existe um desvio do centro da pupila em relação ao centro óptico da lente. Então, isso varia, tem graus, né? Você pode graduar essa descentração. E isso pode ser pequeno, leve, e pode ter descentrações grandes. E aí a técnica é uma coisa que conta muito, né? Você tem uma capsulorex que mantém a lente na posição. E eu gosto, no pré-operatório, de fazer uma avaliação de ângulo capa e tamanho da pupila, porque a lente trifocal, numa pupila pequena, a gente vai ter que ser mais exigente, né? A gente vai ter que ter um ângulo capa mais baixo para evitar que isso aconteça. Não que isso não vá acontecer, mas eu acho que é uma combinação muito ruim. Pupila pequena e ângulo capa grande, né? E isso foi o tempo que foi me mostrando, alguns artigos corroboram com o que eu falo. Ainda não há um consenso, não há um artigo que mostre que o ângulo capa influencia, mas é uma coisa da minha prática que eu observo. Então, pupilas pequenas, a gente tem que ter ângulo capa muito baixo, né? Bem perto do zero. E uma técnica bem precisa para manter essa lente no saco capsular, porque às vezes a borda da capsulorex, se ela ficar maior em algum ponto, ela faz como que uma adesão da anterior e a posterior e faz a lente descentrar. E isso a gente vai ter que ver o impacto clínico, porque o impacto clínico disso é muito variável, né? Então você vai ter que ter essa combinação de lente descentrada com o paciente com baixa visão. Não sei se vocês concordam, se vocês veem de alguma forma... Eu acho que... E tem alguns casos que parece que mesmo você vou recentrar a lente, você não consegue, né? Porque parece que o que manda mais é a parte zonular, né? É o saco capsular, que manda nessa equação. Então é difícil, isso é muito difícil. Eu acho que às vezes, dependendo do formato da Rex, dependendo da anatomia do saco, a lente vai ficar daquele jeito lá e pronto. E se é uma descentração que está gerando um coma, às vezes pode fazer uma berrometria, né, para documentar isso. Hoje em dia a gente tem cada vez berrômetros melhores, tem o sensor piramidal agora que consegue ver, inclusive os anéis das lentes, se ele consegue ter esse nível de precisão e for detectado que essa descentração gerou um coma interno, aí eu acho que o caso às vezes... até trocar a lente em vez de tentar recentrar, porque imagina... Trocar pelo mesmo tipo de lente ou por uma monofocal? Por uma lente monofocal, uma monofocal plus, talvez. Eu concordo. Concordo que a gente tem coisas que a gente não tem tanto controle e essa é uma delas. Assim, obviamente a gente tem que caprichar na técnica, tentar o melhor, mas também uma certa inocência achar que você vai ver aqueles anéis bonitinhos, igual tá o símbolo do Orbit aqui, nem sempre vai ser assim. É bem didático aqui. Verdade. Aqui é zero de descentração. Mas a gente tem que saber lidar com as imperfeições aí, que elas existem, e às vezes a solução o tiro sai pela culatra, você faz uma incisão, enfim, aplana a incisão, induz o estigmatismo, por uma coisa que às vezes você não vai ter controle. Tá, aí eu quero aproveitar a expertise de você já falou sobre uma solução, né? Não deu certo, não ficou centrado e não vai, troca a lente e tal. Quando que vocês veem que é um momento que ainda é legal trocar a lente? No sentido assim, de que você já conseguiu fazer o diagnóstico sem apavorar, você já fez o diagnóstico de que realmente a lente não está adequada, a lente está descentrada, ou o erro refracional realmente está consistente, mas também não existiu uma adesão suficiente para uma troca de lente ficar um procedimento perigoso.
Como é que vocês manejam isso daí para poder identificar o momento certo de tratar essa troca de lente? Eu posso falar, talvez, eu acho que todo cirurgião de catarata, a primeira coisa, tem que dominar troca de lente. É uma coisa que não é muito opcional, tem que saber explantar bem, e é uma cirurgia complicada quando tem aderência importante. E o mais importante é que às vezes é imprevisível, a lente parece que está tranquila de ser explantada e não está. E tem alguns modelos de lente que são mais trabalhosos, tem outros que são menos. Aqui vale a pena chamar atenção, talvez, para as lentes da Alcon, com aquele bulbo terminal, que é aquilo ali, quando tem aderência. Às vezes você não está vendo, porque está muito periférico no equador, e é fonte de tração, pode ter dano zonular ali importante. Enquanto, por exemplo, uma lente de 3 peças é muito facilmente explantada décadas depois. Então, tem uma certa imprevisibilidade, mas é uma cirurgia que precisa ser considerada como complexa, eu acho. Não pode ir com a guarda baixa. A cirurgia complexa, a não ser que seja com pouco tempo, porque aí, na verdade, sem aderência não vai ter muita surpresa, mas, de certa forma, tem que ter o instrumental muito bom, tem que ter uma boa tesoura para cortar uma lente e dominar isso aí. Enfim, eu gosto de fazer o quanto antes eu tenho confiança que eu vou conseguir resolver o problema. Então, primeiro eu tenho que saber o que aconteceu, qual que é a origem, eu errei no que aqui, foi a leitura da ceratometria. Agora, nos olhos normais, isso é cada vez mais improvável de acontecer. Cada vez mais improvável. E aí são surpresas pequenas que às vezes faz mais sentido fazer uma cirurgia ceratorrefrativa mesmo para essas correções menores, mas as surpresas maiores tem que trocar lente e eu não teria, assim, nos 6 primeiros meses, geralmente é fácil de ser explantado, a não ser essas situações, a lente tem E que não tem uma capsulotomia. Isso que eu ia falar, bem lembrado. Bem lembrado, às vezes está com a queixa, vamos abrir a cápsula, que vai resolver. Não resolve nada e dificulta a solução, né? Exatamente. Então, tomar muito cuidado na capsulotomia prematura, fora de hora, baseada no pavor do paciente e do cirurgião. É perigoso isso aí mesmo. Porque você pode mudar... Por exemplo, um paciente com uma lente tórica, né? E você faz uma capsulotomia. Pode ser que você não consiga trocar para uma outra lente tórica, né? Se você decidir tirar uma lente difrativa e querer colocar uma lente tórica monofocal, às vezes com uma capsulotomia isso fica heróico, digamos assim, nem sempre isso é possível. Na maioria das vezes isso não é possível, né? A gente já viu alguns relatos de pessoas que conseguiram, mas foi realmente casos fortuitos, né? Segura a emoção, né? Calma. Então, assim, é importante a gente ter... Quando vai fazer a capsulotomia, todo o resto tem que estar muito bom, né? Todo o resto tem que estar redondinho, porque numa lente difrativa, depois, se você quiser trocar, dependendo da queixa do paciente, é melhor postergar a capsulotomia até que você tenha certeza que a opacidade de cápsula é a única coisa que esteja atrapalhando, né? Eu concordo absolutamente e vejo muita capsulotomia precoce, que às vezes dificulta a situação. Então, eu acho que isso é um ponto importantíssimo. Não banalizar o YAG laser como uma solução tranquila e, enfim, tem consequências ali a longo prazo. Né? Porque muitas vezes a queixa de uma ametropia residual é a mesma queixa de uma opacidade de cápsula. Né? Então, primeiro que você tem que fazer é a refração. Vamos fazer a refração. Vamos ver se está tudo certo. E aí... tá tudo redondinho, aí a gente faz a capsulotomia. Então deixa eu tentar botar uns cenários aqui, aí vocês vão falando o que vocês fariam, né? Como solucionar. Digamos assim, um paciente com uma lente trifocal, olho direito, 20/20 J1, olho esquerdo, 20/40 J1. Com menos 1 de ametropia residual. Né? Digamos assim, esse aqui ficou menos 1 de ametropia. Independente da satisfação dele, assim, né? Como que vocês... Digamos que ele não esteja satisfeito, né? Vamos partir desse pressuposto. O paciente não está satisfeito. O que vocês veem de alternativa para esse perfil? Menos 1? Menos 1. Menos 1 dá pra fazer tranquilo, um X-Men.
Excimer Laser, LASIK ou PRK? Prefiro LASIK porque para gerar menos ansiedade. E esperar Mas quanto tempo depois, talvez? Quanto tempo depois da cirurgia? É. Eu acho que 1 mês, 2 meses já daria para indicar um LASIK. Como tem a topografia no consultório, você vai fazendo toda visita, você vê que não está mudando muito. As nossas incisões hoje em dia cada vez menos mudam o perfil corneano. Acho que com uns 2 meses já daria para fazer. E aí eu tendo ao LASIK mais por conta da ansiedade, mas assim, pensando em resultado, os dois seriam iguais. Eu acho que o LASIK, né, hoje a gente faz o feito LASIK, né, é uma cirurgia que o paciente vai se recuperar mais rápido e tem um fator, dependendo da idade do paciente, que é o filme lacrimal, né, então a cirurgia, às vezes, o PRK, dependendo da superfície ocular, a gente vai encontrar algum problema e avaliar isso antes de fazer, né? Às vezes a gente precisa tratar a superfície antes de fazer essa correção, né? Eu acho importante ressaltar isso porque uma parcela grande dos nossos pacientes tem alteração de superfície ocular. Então, não tenha pressa, trata isso primeiro e aí, dependendo da técnica que você julgar que você tem disponível, né? Tem laser que às vezes não tem o fento, prefere o PRK, eu acho que isso... Com uma boa conversa, é possível fazer as duas técnicas, desde que o paciente esteja apto, né? Com uma boa superfície ocular e a córnea permita essa correção. E eu gosto da cirurgia refrativa laser, porque eu acho que a gente tem precisão, né? Segurança, a gente consegue corrigir graus baixos, às vezes aprimorar o astigmatismo, né? Tem algum astigmatismo residual, além do esférico, a gente corrige com uma precisão muito boa. Eu acho que o grande aliado da cirurgia de catarata hoje é a cirurgia refrativa laser. Quer comentar alguma coisa? Tem só uma coisinha que eu acho que varia aí, né, nesse cenário. Se o primeiro olho ficou 20/20 J1, o paciente vai pular para a cirurgia do segundo olho, está muito satisfeito, vai pular. O contrário, não. Fez o primeiro olho, está 20/40 J1, vai atrapalhar a cirurgia do segundo olho. Vai querer postergar. Então, talvez um ponto que eu gosto muito de falar, principalmente, estou falando também no cenário mais exigente foco refrativo, de alguma forma, é que essa cirurgia é uma cirurgia bilateral. Que o intervalo entre o primeiro olho e o segundo olho vai ser ruim, vai ser incômodo, e que o resultado é só com os 2 olhos operados. Porque no primeiro cenário ficou 20/20 J1 e o segundo olho ficou 20/40 J1, eu tendo a postergar, eu tendo a pôr pano quente aqui, esperar, vamos deixar o tempo agir, olha só, isso não é imediato, é uma cirurgia para 30 anos, para aproveitar o resultado, tá assim, talvez daqui 1 mês pode estar um pouco diferente, vamos esperar. Agora, o problema principal é quando é o primeiro olho, porque aí tem... E aí eu queria até levantar depois aqui para a gente seguir, essa história de cirurgia bilateral sequencial, que a gente escuta cada vez mais tomando corpo. O que vocês acham? Como que vocês veem nesse cenário aí? Porque uma das coisas que, às vezes, a gente faz é algum ajuste no grau da lente baseado no resultado do primeiro olho. E na cirurgia bilateral simultânea, no mesmo dia, isso aí não vai ter como fazer. Como que vocês veem isso tudo? Como eu faço muita cirurgia com finalidade refrativa, e em muitas situações eu não consigo fazer a bilateral simultânea, eu uso isso a meu favor. Né? Eu acho que tudo é dual, né? Tudo tem um lado bom, tudo tem um lado ruim. E eu aproveito o lado bom, que é muitas vezes ajustar o curso. E ajustar o curso, poucas vezes é mudar a biometria, às vezes é mudar até mesmo a indicação da lente, né? Eu já indiquei blend de lente, já resolvi trocar a indicação da lente do outro olho por ter esse tempo, né? E eu tenho certeza que o paciente ficou melhor. Explica melhor, queixando um pouco de halo, e aí... Primeiro cenário, um paciente que eu achava que seria um candidato ruim a trifocal, né? Indiquei uma lente EDOF, condições perfeitas para implantar uma trifocal, mas eu indiquei uma EDOF, e ele não ficou satisfeito com a visão de perto, e eu implantei a trifocal no outro olho, o paciente ficou satisfeito de perto. E o contrário já aconteceu, eu achava que o paciente é um candidato perfeito para lente trifocal, ficou 20/20 J1, mas ele tinha uma queixa um pouco mais exagerada da questão de qualidade visual, e eu implantei uma lente EDOF no outro olho. Então, eu acho que você pode usar isso a seu favor para ter um resultado melhor. Mas eu concordo que o paciente
muito tempo entre um olho e outro é realmente angustiante para muitos pacientes. Se a metropia é muito alta, ele vai ficar incomodado. E se você operar o olho não dominante primeiro, vai te perturbar muito, porque neurologicamente é como se ele não tivesse operado. Então, hoje, um paciente com pouca catarata ou faco-refrativa, eu opero primeiro o olho dominante, porque é impressionante como o paciente fica mais feliz do que o contrário. Então, deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Você falou, beleza, a gente vai operar o segundo olho baseado no resultado do primeiro. Então, esse cenário que você contou do tipo de lente, deu para entender, beleza. Mas e uma questão refracional que possa ter entre um olho e outro? A gente estava falando lá no início que não dá para considerar, que tem que ter muita calma e tal. Não dá para considerar. Você faz algum ajuste entre um olho e o outro baseado na refração que acontece naquela primeira semana? Então, e já tem um estudo falando sobre isso, né? E isso é, às vezes, uma pegadinha, uma cilada, às vezes, tá? Porque, lembra que a gente tem uma margem de erro? Seu ajuste vai pro erro, né? Então, assim, Raquel, se eu desconfio disso, o que eu faço? Eu refaço os exames, eu refaço a biometria, eu refaço toda aquela propedêutica, e muitas vezes eu não vou mudar meu plano. Porque às vezes o paciente, não é que o cálculo errou, ele está naquela margem de erro. E aí você piora, porque vamos supor o paciente ficou mais meio. Aí no outro olho você fala, tem que tirar esse mais meio, aí o paciente vai ficar -1 no outro olho, entende? Então é muito complexa essa situação de biometria e tem que tomar muito cuidado com essa cilada, tá? Você teria que ter médias, fazer muitos cálculos para usar esse resultado do primeiro olho, mas nós vamos olhar isso e muitas vezes refazer toda a propedêutica para ter certeza de que você está com o barco no rumo certo. você só pensaria em mudar a biometria baseado num erro grosseiro, então é isso que você está falando. Se for uma coisa... E às vezes eu postergaria a cirurgia do segundo olho, né, para eu ter certeza desse erro. Eu tenho um caso exatamente assim, que o paciente no dia seguinte estava 20, 25, com uma semana ele me ligou, minha visão de longe piorou. Falei, nossa, ele não, perto tá maravilhoso, minha visão de longe piorou. Era um olho pequeno, uma lente de alta metropia, e ele tava com uma pseudoacomodação. Eu falei assim, olha, eu entendo que você não quer operar outro olho agora, eu não mudaria, eu operaria outro olho com os exames que eu tenho hoje, mas agora a gente vai ter que esperar. E ele, com a refração final, ele chegou a ficar -1,5, e a refração dele final hoje é -0,5. Então, tem que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes você vai induzir um erro no outro olho. É legal que eu não sou especialista igual vocês são de catarata, e aí eu escuto muitas coisas do lado que talvez... das coisas que talvez você já esteja no nível de congressos e tal, que não aparece nas salas de vocês, mas aparece nas minhas salas, né? Igual eu comentei com você uma vez assim, eu só indico lente tórica se tiver acima de 0,75 cilindro na biometria. Eu escutei isso um monte de vezes. E aí tem umas outras coisas que eu escuto também, né? Enfim. E aí eu queria discutir exatamente sobre isso. Como corrigir? Por exemplo, a gente tem uma conversa de que pacientes que já operaram de cirurgia refrativa no passado não podem implantar trifocal. Não podem. Contraindicação. E aí a gente está falando agora que vai fazer um excimer laser no paciente com uma lente trifocal dentro do olho. Quando que é uma situação e quando que é outra? Vamos tirar aqui, vamos tentar separar umas coisas aqui para clarear na cabeça de quem não está no nível de vocês. O paciente já fez uma cirurgia refrativa prévia. Então, nesse caso que você exemplificou, né, que era um paciente que era -1. Tratamentos miópicos são mais naturais para o olho, pensando em asfericidade. Então, você tratar -1, -2 é muito mais tranquilo do que você tratar +2, por exemplo, por conta do perfil de ablação, entendeu? Então, um paciente que tem um erro hipermetrópico de +2 numa lente trifocal, eu dificilmente vou indicar um LASIK para +2. Entendeu? Meu outro paciente era esse. Eu ia chegar nessa pergunta aí, de como corrigir o +2. +5, então, né? Por conta do perfil de ablação. O perfil miópico é um aplanamento e o perfil hipermetrópico é um donut. É como se fosse um ceratocone central. E isso vale no pré também. Esse mesmo raciocínio serve para o pré-operatório. Então, quando a gente vai fazer aquela análise qualitativa da córnea de um paciente que foi submetido à refrativa,
eles são avaliados dessa mesma forma. Então, não é uma contraindicação, né? A gente vai fazer essa análise qualitativa e aí, dependendo disso, optar ou não por uma trifocal. Posso fazer o próximo paciente? Pode. Aí vai lá. pro Cláudio aí. Então, o próximo paciente é o mais 4, né? A gente pode por exemplo, paciente... Esse cenário que eu estava comentando com vocês agora há pouco. Né? O paciente operou, pós-RK, cálculo difícil, primeira semana de pós-operatório, mais 4, e você fala, nossa, e agora o que eu faço? Aí você, não, vamos esperar, vamos acalmar, segura o coração, espera mais um pouco, mais 4, segura mais um pouco, putz, agora essa lente está aderida. Agora eu não tenho mais segurança de entrar para trocar essa lente. O que eu faço? O que você pode pensar para corrigir esse paciente? Piggyback. Mas eu tendo a talvez, se você operou a catarata e tá vendo, provavelmente ela não vai ficar aderida rapidamente, assim, a ponto de você precisar fazer isso. Mas se você está acompanhando, minha tendência é sempre trocar a lente. No RK, é muito mais trabalhoso trocar uma lente. Você vai precisar de uma incisão maior, você vai esgarçar as incisões radiais, as incisões vão abrir, você vai precisar suturar, você vai induzir astigmatismo. Então, a troca da lente no pós-RK, ela é mais trabalhosa. Geralmente, eu faço uma incisão na esclera para fugir das incisões esclerais, fazer ela bem tunelizada para tentar aplanar menos. Porque você vai trocar, a córnea vai estar muito plana no pós-operatório, vai estar uma hipermetropia maior, você vai ficar desesperado ali, o paciente vai estar, não estou vendo nada. Não, mas a córnea vai ganhando curvatura nas semanas seguintes. Então, eu tendo a trocar a lente. Mas, se for um caso especial, também o piggyback funciona muito bem também. Funciona muito bem. Temos algumas opções de lentes aí. E é uma alternativa também que a gente precisa dominar. Principalmente quando a córnea já pós-RK, que você não vai pensar em fazer uma nova cirurgia na córnea, principalmente para tratar hipermetropia. Então, eu tenderia, tô achando ali, por algum motivo, o explante muito complicado, ou a cápsula está aberta, ou está muito aderida, ou a cápsula Rex muito pequena, ou dilata mal, ou de algum motivo que você vai ver que vai ser cirurgia complicada, o piggyback vai muito bem. Quer complementar? Não, é isso aí. Próximo paciente não é exatamente esse cenário que a gente estava falando de surpresa refracional baseado na cirurgia em si, mas o paciente que arrependeu da lente. O paciente operou, colocou uma monofocal, esperava um resultado refracional melhor, porque o irmão dele teve um resultado bom, está satisfeito, e ele chega para você e fala, doutor, não era isso que eu esperava. Eu quero mais, agora eu topo. Aquela opção que você tinha me sugerido, agora eu topo. O que acontece muito que eu vejo alguns colegas fazendo, eu particularmente não tenho muita experiência, é o contrário, de colocar uma monofocal no saco, uma lente suplementar multifocal, e aí caso ele não goste, tirar essa multifocal. Deu pra entender? Deu, mas esse aí depende do paciente ter topado lá na primeira cirurgia, né? Exato. Esse daí, então, mas aí o contrário também daria pra fazer, nesse caso que você tá falando, entendeu? Então ele tá com uma monofocal e ele não tá feliz com uma monofocal, o que é difícil, né? O paciente não tá feliz, a não ser que você não tenha conversado direito com ele antes. Eu acho que eu tenho paciente assim. É? Eu tenho paciente que aconteceu exatamente esse cenário que era míope, enxergava bem de perto. Não. Ele era, não se lembro agora exatamente, mas ele era uma metropia comum, tava com catarata, o irmão dele, eu operei o irmão dele colocou um monofocal normal, ficou satisfeito, mas o nível de exigência do irmão dele é diferente do dele. Sim. Ele foi na história do irmão, e ele chegou pra mim depois da cirurgia e falou, doutor Emerson, eu achei que eu ia ficar bom, mas eu não tô feliz. Eu topo fazer o que você quiser agora. Pode me propor uma solução. O que você fez? Não, ele ainda tá no processo. Ainda tá no processo de recuperação. Esperando o podcast pra decidir Não, ele tá no processo de recuperação. Não, mas ele chegou pra mim, ele já tinha pesquisado sobre uma implante de uma monofocal de piggyback. Uma multifocal de piggyback. Eu acho que ele já chegou com a solução pronta pra mim. Eu falei, pois não, calma, agora não. Eu tenho uma coisa que eu gosto de fazer, que eu pratico, é que eu não gosto de, assim, envolver muito, assim, o tipo de lente, qual lente. Se for possível, eu tento fugir disso, de falar, tem a trifocal, Fox, eu tento sentir o que está acontecendo e falo assim, não, eu consigo te dar uma visão boa de pé. Não entro, porque eu acho que é fácil o paciente entender que tem uma superior, uma inferior,
uma mais moderna, uma menos moderna, e te cobrar, agora eu quero a moderna, não quero a rudimentar, sendo que, na verdade, isso é uma grande distorção. 2025, ano importada. 2014, tá Então, eu importada. tento fugir desses termos para não induzir esse tipo de coisa. Mas, diante dessa situação, eu acho que também é possível explicar para o paciente. Depende muito da confiança nas coisas que você está propondo. Mas eu, por exemplo, se eu opero um paciente que fala assim, não, tá ótimo para longe, não estou vendo nada de perto com essa lente monofocal, será que dá para mudar? Assim, é possível, tem os seus inconvenientes, aí fala, pode ter um pouco de reflexos, acho que é possível. A gente é uma cirurgia um pouco mais arriscada, uma troca de lente, a incisão é maior, mas é uma coisa que se eu tiver uma boa confiança na minha cirurgia de troca de lente, eu posso indicar e não acho errado fazer isso. Obviamente não é longe de ser a situação ideal, e o ideal é você antecipar isso antes da cirurgia e tentar cobrir para não ter esse tipo de coisa. Não estou lembrado de ter feito isso ao longo da minha carreira, nunca ter feito isso. Também não podemos esquecer da monovisão, né? Você falando, se for o primeiro olho, você pode deixar o outro olho melhor para perto. A gente tem esse de satisfação grande com monovisão. Eu tenho monovisão. O desse aí, o que eu... pseudofásico. O desse daí, o que eu fiz com ele foi acalmar primeiro. Eu tô na fase de acalmar ainda. Eu falei, calma, cara. Você acabou de operar, tá na fase... Ele arrependeu logo de cara, assim. Eu falei, olha, calma, não tá na hora de mexer agora, vamos esperar, vamos ver como é que você vai ficar. E foi o primeiro olho? Não, depois do segundo. Depois do segundo. Você deixou os dois pra longe? Deixei os dois aí mesmo. Então, isso já aconteceu Pra comigo longe. no primeiro olho, e no segundo olho eu implantei uma trifocal. Ele ficou com uma monovisão mais moderna, né? Que na verdade não é monovisão, os dois olhos têm a visão para longe, mas um olho só tem a multifocal. Isso eu já fiz algumas vezes, tá? Porque o paciente, ele só entendeu a necessidade dessa lente depois que ele viu que não tinha nada para perto, né? E isso já aconteceu algumas vezes. Mas eu tô com uma paciente jovem que não entendeu muito bem isso, operou os dois olhos, agora voltou um ano depois querendo trocar lente. E a princípio eu propus para ela a lente suplementar trifocal, porque é uma paciente jovem e depois no futuro a gente eventualmente pode tirar. Né? Eu acho que para essa paciente especificamente vai cair muito bem essa questão do DUET. E o DUET atualmente, quem já faz ele primário, ele já programa para que no explante o paciente fique com monovisão. Então eles programam o primeiro olho a lente monofocal plano, o outro olho com uma báscula, para que caso você precise tirar a lente trifocal, ele já esteja com uma monovisão. Hipercorrigir na lente primária. Um dos olhos. Um dos olhos. E o outro cenário que eu queria trazer, o último paciente era... O paciente operou há 15 anos atrás, outras tecnologias disponíveis na época, ficou 1,5 de cilindro. Naquela época ele não botou uma lente tórica naquele momento. Chega hoje e fala, olha, eu quero acabar de corrigir, o que eu tenho de opção? Aí o piggyback não é uma boa opção. Não, para aí, cilindro. de cara, já essa opção é A péssima. estabilidade da lente suplementar tórica, ela costuma rodar bastante. Então, aí você consideraria... Aí eu vou pro laser, Isso que eu queria. Cirurgia refrativa laser, já sem indiquei dúvida. alguns casos, assim. É bem interessante o resultado. Porque a gente consegue aprimorar, e provavelmente muitos dos nossos pacientes que estão operando hoje, talvez no futuro precisem disso, né? Porque Exatamente. o astigmatismo Como a gente começou a conversa. conversa. Não é uma coisa estática ao longo da vida, e vai ter mudança na córnea, vai ter mudança até mesmo na posição efetiva da lente, com algum anel de Sommerich dentro do saco capsular, pode empurrar a lente um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, inclinar um pouco, isso tudo pode acontecer a longo prazo, então talvez Você vê no longo prazo os pacientes ficando mais hipermétropes? Eu já vi de todas as direções, pequenas variações, eu vejo tendendo um pouco mais para hipermetropia. Eu também vejo isso, mais hipermétropes ao longo do tempo. E você tem pacientes com dead bag syndrome? Pois é um termo aí que está cada vez mais chamando atenção. Tem um caso que eu suspeito que sim. E provavelmente vai precisar de reintervenção, mas é um dos calcanhares de Aquiles aí da cirurgia faco-refrativa. Essa formação, para quem não está muito familiarizado com Dead Bag Syndrome,
aumento da flacidez do saco capsular, gerando um deslocamento da lente intraocular dentro do saco capsular e uma ausência de replicação ali das células epiteliais, com o saco capsular totalmente vazio, morto. Né? E com isso a lente perde estabilidade, sai da posição e pode ter descentramentos grosseiros. E é uma questão importante. Mas a casuística é baixa? Não, porque eu, parece na verdade, que no exterior a gente... eu não tive nem... Tem um caso que eu suspeito que é caso que foi operado há mais tempo, que não é caso meu, e que eu nem tenho certeza se é exatamente isso. E é importante diferenciar da subluxação do saco capsular, não é a mesma entidade, porque às vezes pode deslocar todo o complexo, lente com o saco capsular. Essa entidade é diferente. A lente descentra e o saco não. Então é importante a gente diferenciar, porque são situações diferentes. E assim, a gente vê pouco no Brasil e no mundo tem se falado muito desse assunto. Talvez seja uma coisa... eu realmente, a minha casuística é 0. É 0, talvez 1. Muito bom, né? Eu acho que assim, a ideia é tentar... A gente passou bastante coisa aqui, né? Tentar falar sobre como identificar, como prevenir, manter a calma e opções de tratamento, né? Eu tentei trazer uns casos aqui que fossem casos diferentes, mas mostrar que a gente tem muita opção para oferecer para os pacientes quando as coisas acontecem, né? Acho que é legal isso daí. Tanto paciente que operaram no passado, quanto paciente que operou recente. Se alguém tiver alguma outra sugestão, pode mandar para a gente poder discutir. A gente tem podcast direto falando sobre esse assunto. Se quiser algum caso específico aí para discutir, acho que é uma coisa legal para a gente trazer casos de vida real, assim, para tentar entender a linha de raciocínio, como que vocês pensam na hora que um paciente está lá na frente do consultório, né? E assim, a gente pode ter uma rede de apoio, sabe? Todos nós aqui, a gente tá aprendendo, né? E tem casos que... Por que não? Né? Dividir, né? E a gente tem muito para aprender, né? Às vezes o Cláudio tem uma experiência grande com uma técnica ou com a outra. Raquel, o que você... A gente faz isso, tá? Então, eu acho que quando a gente tem essa rede, né? Um pouco da função dos congressos, mas que hoje, com o WhatsApp, com a comunicação muito mais fácil, a gente pode ter, né? Recentemente eu operei uma paciente no oftalmo e compartilhei com muitas pessoas, né? Porque são pacientes que a gente não tem todo dia. Será que tem alguma coisa nova que possa ser feita? Então, Teve alguma surpresa refracional? Então, como foi isso? Talvez um gancho bom aí para... felizmente, essa paciente... A gente esperava um erro refracional muito grande. Eu coloquei uma lente mais 40 e ela ficou mais 6 no olho e mais 4,5 no outro olho. Considero ótimo. Eu também considero, assim, um sucesso. E principalmente porque a cirurgia correu bem, né? Porque pacientes nanoftalmos a gente tem uma preocupação com a efusão foveal, né? Perda vítrea, aí a coisa ia ficar bem dramática. E ela precisou de anel intracapsular nos 2 olhos, já tinha uma fragilidade no anular, a REX difícil, e assim, ela operou o segundo olho segunda-feira e falou que já está enxergando coisas que ela nunca enxergou porque ela era mais 18. Então... E é o caso que talvez uma surpresa de mais 6, já vamos fazer de jeito nenhum, pensar em absolutamente nada, fazer nisso. Essa metropia isso não é surpresa. A gente isso não é surpresa. Tá dentro do planejamento. E a biometria dela, cada fórmula deu 1 grau. Assim, uma fórmula deu 54, a outra deu 48. Você pegou a lente com maior poder disponível. Eu peguei a lente com maior poder disponível e expliquei para a paciente, vai ficar. Ela, doutora, mas aí eu vou poder usar lente? Falei, vai poder usar lente, vai poder usar óculos. E esses pacientes, às vezes, eles estão acostumados a usar óculos de alto poder, que magnifica muito. Se fica emétrope, às vezes fica incomodado com as coisas menores. Então, esse é outro ponto também importante. É isso, importantíssimo. Então, assim, eu me senti muito feliz de ter compartilhado com grandes oftalmologistas que eu operei. E a gente ouvir, a gente aprender. Eu fui operar essa paciente muito mais segura, né? Nosso grupo de WhatsApp sempre tem umas discussões legais também, né? Há 10 anos atrás, eu não teria discutido esse caso com outras pessoas. Eu achei que ia ser a bambambam para resolver, social, né? Não, eu acho que a maturidade traz pra gente isso. É uma coisa que tem aquela curva, né? Eu não esqueço.
a gente tem muito que aprender, né? Então eu acho que quando a gente compartilha os casos e aprende, fala, nossa, eu fiz o que o Cova me ensinou e funcionou, que legal, sabe? Eu acho que a comunidade oftalmológica ganha e principalmente os nossos pacientes ganham muito com isso. Muito bom, pessoal. Obrigado. Obrigada Coração. demais. Que isso, foi um Ótima prazer. discussão. Adorei. Amei a conversa. Quem tiver mais casos, quem tiver mais vontade de aprender alguma coisa diferente, pode mandar pra gente. Se você quiser passar esse podcast para algum amigo seu que precisa aprender um pouco mais sobre essas ametropias residuais, surpresas refracionais, caminha esse podcast e a gente se vê no próximo podcast do Orbit. Um abraço para vocês.